Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui na casa de Deus, bom que você conseguiu chegar. Não cai não, Samuel, por favor. Você venceu, talvez, um frio, mas você está agasalhado, você está aqui, e eu creio que o Senhor é aquele que também vai esquentar o seu coração por meio da palavra dEle. Quero, contigo, trabalhar a última etapa desta temática, que estamos trabalhando já há bastante tempo, que é a improbabilidade da graça. O que nós queremos falar sobre isso? Queremos falar o quanto a graça é improvável. E o que é isto? Nós estamos tratando desse conceito na história de Raabe. Você conhece muito bem a história, nós já abordamos várias vezes aqui. Raabe, uma mulher prostituta que morava em Jericó. Jericó estava prestes a ser invadida pelo povo de Deus, aquele povo que tinha saído do Egito, que tinha peregrinado, aquele povo que tinha sido liderado por Moisés, mas agora sendo liderado por Josué. E Josué repete o que aconteceu com ele no passado. Ele envia dois espiões. Em outro tempo, era ele e Calebe. Agora ele manda dois espias. E esses espiões chegam na terra de Jericó, e eles adentram a casa de Raabe para pegar informações. E ali era um local onde muitas pessoas passavam. E era comum saber de notícias da região em lugares assim. Então eles foram na fonte. Só que o rei de Jericó ficou sabendo que haviam dois espias. E diante desse fato, o rei de Jericó manda à casa de Raabe soldados. Só que Raabe esconde na parte de cima de sua casa aqueles espias, e eles vão embora. Mas antes de ir embora, eles fazem uma promessa, porque Raabe tinha pedido com que poupasse ela e a família, e assim foi. E quando eles foram embora, agora nós temos o nosso texto, é onde nós iremos trabalhar a temática desta noite, o que o Senhor quer falar conosco. Eu quero ler contigo o verso 22, 23 e 24. Diz assim o texto bíblico: Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores, por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, vamos ler juntos? Sem dúvida, o Senhor entregou. Todos estão apavorados por nossa causa. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, toma nossa mente, o nosso coração, não permita que impedimentos venham trazer desconforto ou atrapalhar o que o Senhor deseja falar à sua igreja nesta noite. Usa-me como um instrumento, Deus, da tua graça, do teu amor. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. O tema de hoje é uma graça que encoraja o povo de Deus. Uma graça que encoraja o povo de Deus. Baseado no texto, certamente o Senhor nos deu toda esta terra. Eu não sei quanto a você, mas quando nós estamos cabisbaixo, nós estamos tristes, abatidos, como é bom ouvir uma palavra de encorajamento. Como é bom ouvir alguém dizendo palavras de encorajamento, como é bom ouvir a palavra de Deus nos dizendo, tenha ânimo, levante-se. Sim ou não? Sim. Não sei se você está passando por isso, por esse momento de abatimento, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para encorajar a nossa alma, para trazer lucidez, entendimento na nossa vereda. E aqui o texto bíblico trabalha exatamente isto. Por quê? Porque
o escritor sagrado, ele utiliza um perfeito hebraico na expressão nos deu. O que isso quer dizer? Quer dizer algo muito legal, que é uma ação considerada já consumada. É como alguém que pergunta para você o seguinte: já foi entregue, já entregaram a encomenda? Já está ok, já está comigo. Então, a ideia de algo consumado, mesmo antes, e você sabe disso, o texto ele está anterior à façanha, à ação. O povo de Deus não tinha invadido ainda Jericó, mas o relato é: o Senhor já nos deu esta terra. Então, a proposta é de uma ação já consumada antes mesmo da concretização visível. E o que é fé? Não é exatamente esse conceito de você ter certeza daquilo que você não vê? Então, diante desses fatos, eu quero trabalhar 3 grandes afirmativas. A primeira é: a vitória é uma decisão firmada e não uma opção para o povo de Deus. Já foi decretado. Não é uma opção, não é algo que pode acontecer. Não é isto. A vitória é uma decisão firmada e não uma opção para o povo de Deus. É como se a vitória já tivesse acontecido no plano de Deus. Deus já determinou, Deus já ousou fazer antes mesmo do meu entendimento. E o povo de Deus só precisasse caminhar para experimentá-la. Vamos na questão prática. É como se você estivesse voltando para casa e ligasse para a sua casa e falasse com a pessoa que estava lá, estivesse lá, e falasse o seguinte: eu estou com muita fome, e a pessoa falasse o seguinte: eu fiz o seu prato preferido. Oh, glória a Deus! E aí, você diz: daqui a 10 minutos eu estou chegando, já estou colocando a mesa. Qual é a ideia? Que já tem algo preparado, algo feito, algo consumado, e é exatamente esse conceito que o texto diz. Este relato, ele contrasta fortemente, não sei se você lembra, com a incredulidade dos espias lá de Números 13, porque agora esses espias aqui do texto bíblico, de Josué, capítulo 2, eles são otimistas. Eles falam o seguinte: nós vamos conquistar essa terra porque o Senhor já nos deu. Mas aqueles que foram com Josué e Calebe em outro tempo, eles falaram o seguinte: aquela terra tem gigantes, aquela terra é fortificada, tem muros altos, não iremos conseguir. Por quê? Porque os espias de Números 3 viram gigantes e muralhas, e por medo desanimaram o povo. Uma grande verdade é o seguinte: nossos olhos podem nos enganar, mas nossa fé nos leva a acreditar. Então acredite. Agora os 2 espias voltam com uma mensagem de coragem, uma mensagem mostrando que a graça de Deus muda não apenas corações individuais, mas a disposição coletiva do seu povo. Aquilo que foi dito no passado contaminou o coração, mas agora aquilo que está sendo dito diante desse texto está alegrando o coração do povo. Por quê? O cenário mudou? Não. O povo continuou sendo um povo gigante, forte, aguerrido? Sim. Mas houve a compreensão que a graça de Deus já nos deu, já nos garantiu. A vitória pertence literalmente ao povo de Deus. Aqui temos uma prova viva de que uma fé individual influencia no coletivo. Em algum momento você já ouviu: ó vida, ó céus. Você conhece uma pessoa pessimista? Não olha para o lado que pega mal. Uma pessoa negativa, uma pessoa que tudo é do contra. Amanheceu chovendo, vai ficar assim o dia inteiro. Amanheceu com sol, meu Deus, que dia de calor será? Como que vai ser então? Como que será? A pessoa olha para o copo, ele está sempre meio vazio.
essa pessoa, ela também faz com que a nossa fé seja transformada, mas não para o bem, para aquilo que é ruim. Não acreditar. Mas, de acordo com o texto, aqueles 2 espias saíram com uma missão e voltaram com uma grande palavra de ânimo. O que nós precisamos é acreditar e também incentivar outras pessoas também a acreditarem. Por quê? Porque essa é a fé. Essa influência do individual no coletivo funciona tanto para o bem como para o mal. Uma pessoa destrutiva consegue destruir uma comunhão. Eu digo o seguinte: uma andorinha faz verão, sim. Uma pessoa que busca a face de Deus pode levar um coletivo a buscar a face de Deus. Um indivíduo numa sociedade pode mudar toda aquela sociedade, pode mudar toda aquela estrutura. Você aqui em Itabaiana, você aqui em Sergipe, você aqui neste mundo, você pode mudar muitas vidas. O que o Senhor nos deu? Dentre tantos choros, lamentos, lutos, nós podemos tirar uma só grande coisa que a epidemia deixou para nós. A influência das redes sociais e como o Evangelho pode chegar a lugares tão remotos. Esse culto está sendo transmitido para o mundo inteiro, com acesso para o mundo inteiro. A sua palavra, através de uma rede social, pode chegar num coração lá na Indonésia, lá na Zâmbia. E o que nós temos feito com isto? O Senhor tem nos dado as nações. Uma só pessoa, sendo instrumento da graça de Deus, pode incendiar uma nação inteira. Mas para isso, o nosso coração precisa estar embebecido na graça de Deus. Josué 1:3, ele registra a promessa, porque já existia uma palavra. O texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Mais uma vez, a forma verbal no perfeito, tenho dado, expressa a certeza absoluta do cumprimento. Deus não é homem, nem filho do homem. Deus não é um ser que vai estar mentindo ou se arrependendo, porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Um Deus que trata a nossa vida com a sua fidelidade. A graça não apenas salva indivíduos, mas renova a confiança do povo de Deus em suas promessas. Você pode acreditar em Deus. Gostaria muito que você saísse com essa grande verdade também no seu coração. Você pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Assim, a vitória, o que nós buscamos, não é fruto da capacidade humana. Você pode pensar que é a eloquência, que é a sua conta corrente, você pode pensar que são as suas habilidades, o grau de relacionamento com pessoas, mas o que nos dá a vitória é a fidelidade divina sobre as nossas vidas. Deus é Deus fiel. E podemos também dizer que a fidelidade é a métrica que o caminhar cristão é verificado. É pela fidelidade que nós temos a ideia da nossa vivência com Deus. Quanto mais próximos do Senhor, mais próximos estamos para viver a fidelidade dEle. Não é uma troca, não é um escambo, o Evangelho não é uma troca, o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho não é isso que muitos pregam por aí. O Evangelho é ouvir Deus e viver para Deus. Isso é o Evangelho. Segunda grande verdade: existe um campeão de nossas vitórias. Quem é? É Cristo. Ele já é o campeão. Do mesmo modo que Jericó já estava entregue a Israel, antes da batalha, porque o texto diz, o Senhor já nos deu. A vitória do crente, a sua vitória, a nossa vitória, já está garantida em Cristo Jesus. Não é a vitória de um time de futebol, não é a vitória de num esporte, não é a vitória numa área da nossa vida, mas é a vitória da nossa vida.
Por que nós podemos dizer isso? Porque o texto bíblico diz isso, Apocalipse, capítulo 21, versos 6 e 7, eles selam esta grande esperança. Diz, está feito. O texto começa dizendo, está feito, está consumado. Não é que eu estarei preparando, eu estarei fazendo, não, está feito. E aí vem por quê? Porque eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que creem em Cristo Jesus têm uma garantia. Eles têm a certeza da vitória garantida. Eu sei que eu já exemplifiquei assim, mas permita-me exemplificar novamente. Imagine que hoje, dia 31 de agosto. Imagine que alguém chegasse, isso de maneira correta, lícita e confiável, falasse para você, você acabou de ficar milionário. Eu não sei o que a sua mente iria trabalhar. Vamos falar que você ganhasse 300 milhões de reais, tá bom? Povo, não está aí não, gente? Tá bom não, gente? Tá, então tá. Vigia tu na terra, vem para o culto depois disso, hein? Só que vocês vão receber no primeiro dia de janeiro do ano de 2026. Seu coração ficaria triste porque ainda tem um tempo ou ficaria alegre porque já tem uma certeza? Alegre. Essa é a alegria, que existe uma herança guardada para nós no céu. Diz o texto bíblico aqui de Apocalipse, não é algo que vem da minha ideia ou de um vislumbre de alguém, mas a palavra está dita que está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele, o nosso Senhor, dá as suas credenciais. Ele está dizendo o seguinte, não é qualquer pessoa, sou eu, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ao que vencer, mas a vitória já foi decretada, diz o texto, está feito. E o que está feito? Herdará todas as coisas, já está tudo preparado para você no céu. Pastor, eu quero ir para lá, isso é um sentimento egoísta, porque o Senhor te deixou aqui para fazer muito da obra dele ainda. Quem determina o tempo, o momento, chama-se Jesus, o Cristo, Deus Todo-Poderoso. Então, enquanto estamos aqui, temos que trabalhar para o Senhor. E quando estamos aqui, temos que viver para o Senhor. E essa expressão, está feito, ecoa na certeza daquela expressão, já nos deu. São promessas cumpridas no tempo eterno. Na eternidade, não é essa visão que nós temos linear, de passado, presente e futuro. Na eternidade, o nosso Deus vê tudo num só conjunto. Ele já viu o que está determinado, o que já aconteceu, o que vai acontecer, como já feito. A eternidade é o palco do amor vitorioso do Cordeiro de Deus. O nosso Senhor, de acordo com o próprio texto de Apocalipse, já foi morto. Por quê? Porque tudo culmina em Cristo e na sua vitória na cruz. E o que isso implica para mim? Para nós? Fale das proezas de Deus, os relatos de salvação, pois isso encoraja a fé comunitária. Testemunhe. Fale das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Porque pode ser, e quase sempre é, que alguém que está próximo de nós precisa ouvir uma palavra que já está contida no nosso coração por causa de um advento, por causa de uma situação que já aconteceu, e por essa experiência que a pessoa aguarda, ela será edificada. Transmita. Quando Deus age na vida de alguém, isso inspira a perseverança dos outros irmãos. Por quê? Porque você vai falar o seguinte, Deus já agiu de forma poderosa na minha vida, e eu creio que Ele vai agir na sua vida também. Não guarde esse relato, mas entenda, se Deus prometeu, já é certo, fique tranquilo. Eu sei que você não é uma pessoa ansiosa. Eu sei que você não fica roendo unhas.
Eu sei que você trata muito bem com o futuro. Nossa postura deve ser de fé confiante. Não é aquela fé, ó vida, ó céus, mas uma fé confiante. Por quê? Porque você conhece quem é o seu Pai Todo-Poderoso. Você confia no Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que Ele já fez, o que Ele tem feito, Ele já dá a garantia do futuro. Isso nos lembra o texto da palavra de Deus lá de Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas. Ele ficará lá, e depois você vai procurar, ele estará lá. Por quê? Porque é o elemento de confiança. Refere-se a agir com coragem, mesmo diante do medo. Não é a ausência do medo que nos faz vencer, mas é o controle que temos sobre o medo, e nós lançamos esse medo sobre o Senhor. Pastor, eu tenho medo do futuro. O seu futuro não está garantido nas mãos do Todo-Poderoso, sim ou não? Sim ou não, povo de Deus? Isso, com vontade. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. Não dá para ter em Deus a dúvida que nós temos diante de outros elementos, mas a certeza que pertence somente a Ele. Deus está no controle. Mesmo que não vejamos o fruto imediatamente, nós gostaríamos, né, de ver algo já acontecendo, mesmo que nós não tenhamos o vislumbre, a nossa confiança em Deus nos diz que Ele tem um propósito e que nossas ações, boas e generosas, não serão vãs. Nós temos que continuar a confiar num Deus Todo-Poderoso. É como se alguém dissesse para você: segue por essa estrada que você chegará. Não é no meio do percurso que você tem que parar e voltar. Continue. Não desista. Persista. Peça ao Senhor forças. Na vereda da vida cristã, de quando em quando nós somos abatidos, ficamos nos sentindo desamparados, mas não desamparados. Nos sentimos, mas Deus está conosco. Olhe para o seu alvo. E a Bíblia diz qual é o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. Pense nas coisas que vêm do alto. Não permita que o seu coração seja inundado pela ansiedade, pela angústia, pelos terrores do dia a dia, mas pense naquilo que Deus colocou no seu coração, o sentimento de vitória garantida que há em Cristo Jesus. Isso trabalha contra o medo e a incerteza. E como tratar disso, pastor? Do medo e da incerteza? Coragem diante do novo. A expressão nos lembra de não temer os desafios da vida e de enfrentar o desconhecido com fé e esperança, sem nos paralisar pela ansiedade. Irmãos, nós temos que entender que existe um Deus no controle e temos que lutar contra o medo e lutar contra a incerteza. E para lutar contra o medo e a incerteza, precisamos ter coragem diante do novo. Coragem. Não temos desafios que surgirão. Olhe para o povo de Deus, uma terra a ser conquistada, gigantes naquela terra, cidade fortificada, mas a expressão é: o Senhor já nos deu a vitória. Então confie. Não seja um irresponsável, não seja uma pessoa que vá agir de forma absurda, mas confie em Deus. Confie que Ele é o Deus cuidador da sua alma. Mas também evite o imediatismo. O que é isso? É um contraste contra a mentalidade imediatista e o egoísmo que a sociedade tanto cultiva. Vivemos numa sociedade de resultados rápidos, ou que espera resultados rápidos. Uma sociedade que quer tudo para si e tudo rápido. Não, não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo. Olha o hiato entre Josué e Caleb, espiando a terra, e agora, quando Josué está à frente do povo, mandando agora novos espias. Não é no seu tempo. Eu sei que você não é uma pessoa também apressada. Eu sei que você sabe esperar. Eu sei que você confia naquele que você espera. Então, entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e o mais ele fará. Aqui é motivação à generosidade e ação, mesmo sem controle total sobre o resultado. Tenha um coração confiante e abençoador. Como Raabe hospedou aqueles homens, como Raabe escondeu aqueles homens, como Raabe providenciou um caminho de saída para aqueles homens, ela foi generosa, ela não precisaria fazer nada disso, mas por causa do seu coração generoso, ela foi abençoada, e não somente ela, toda a sua família. Por quê? Porque quando o povo de Deus invadiu, lembra do cordão escarlate? Nós falamos quinta-feira? Toda a família dela, toda aquela geração de familiares, tudo aquilo foi alcançado pela graça redentora do Deus Todo-Poderoso. Eles foram poupados. Um coração generoso abençoou toda uma família. Aguarde, não de qualquer maneira, aguarde abençoando vidas. Terceira grande verdade. A vitória decretada fortalece o corpo de Cristo. Compartilhar experiências de conversão e livramento é uma ferramenta para edificação do corpo de Cristo. É uma edificação mútua, tanto aquele que fala como aquele que ouve. Conta-se uma história que durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados britânicos estava cercado com suprimentos escassos e pouca esperança de reforços. Então, olha que coisa interessante, uma mensagem codificada chegou do alto comando. E sabe o que dizia essa mensagem? A vitória já foi decidida. Resistam. Embora a batalha continuasse, aquela frase transformou o ânimo daqueles combatentes. Por quê? Porque eles sabiam que a guerra já tinha sido findada. Tinha um foco aqui e outro ali de batalhas, mas a guerra já tinha sido vencida. Então tiveram ânimo para persistir, e é exatamente esse ânimo que peço a Deus que caia sobre nós, de resistir, porque a batalha, uma batalha ali, outra batalha aqui, nós iremos combater, mas a guerra já foi finalizada, o Senhor já nos deu a vitória, foi decretada na cruz do Calvário. A história de Raabe nos ensina que Deus age de formas secretas e estratégicas. Ele vai além da nossa compreensão. Onde já se viu Deus utilizar de uma mulher prostituta, mas isso mostra que Deus usa quem Ele quiser, dentro do planejamento perfeito dEle. Ele alcança pessoas improváveis em lugares imagináveis. Uma prostituta numa terra alheia. Deus faz isso. Deus chamou Ciro para ser o ungido dele. Deus utiliza de elementos que nós não conhecemos, ou simplesmente conhecemos, mas não acreditamos que Deus possa usar. Deus usou uma mula, Deus usou um galo, Deus usa qualquer elemento, porque Ele é Deus. E a sua graça produz fé, ou pelo menos deveria produzir, fé, confiança e obediência. E essa graça é sim selada por um sinal que aponta para Cristo. Ela, a graça, encoraja e fortalece todo o povo de Deus. Meus irmãos, permita-me uma redundância. Nós somos agraciados por essa graça. O Senhor nos deu algo maravilhoso. Eu sei exatamente que eu não mereço, estou muito mais anos-luz de distância de merecer qualquer favor de Deus. Mas o Senhor me alcançou com essa graça. O Senhor te alcançou com esta graça. Spurgeon conclui dizendo o seguinte: Deus não escolhe pela reputação, mas pela sua graça soberana. A graça de Deus não encontra homens justos, mas os faz justos. Nós não merecemos, mas o Senhor nos justificou. Quero concluir. Assim como Raabe foi salva não por mérito,
mas pela misericórdia de Deus, nós também fomos resgatados pela obra de Cristo, que veio, para quê? Para buscar aquilo que estava perdido, buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Você é alvo da graça de Deus. Você pode pensar que você está esquecido, ou que o favor de Deus não está sobre a sua vida. Você pode pensar e até mesmo sentir um abandono, mas Deus está contigo. Não tem quando a criança fica no berço? Quem está com um filho pequeno nesses dias sabe exatamente disso. A criança fica no berço. Ela pode chorar, ela pode ficar ali um tempinho chorando. Eu não sei o que a criança pensa exatamente, mas provavelmente um sentimento de abandono. Só que ela esquece que aquele berço está dentro de uma casa, e aquela casa tem pessoas para o cuidado dela. A mesma coisa, você pode estar no berço da sua vida, chorando e pensando que Deus não está cuidando de você. Assim como aquela criança está protegida no berço e cuidada porque tem alguém cuidando, o Senhor nosso Deus faz exatamente isto. O Senhor é o cuidador de nossas almas. Sua história passada não define o seu futuro em Cristo. Raabe tinha uma história manchada moralmente, mas tipologicamente ela passou a ter uma história manchada pelo sangue do Cordeiro, o sangue carmesim. Acredite nisso. Conta-se que John Newton, um ex-traficante de escravos e autor de um hino maravilhoso, que eu gosto muito, Amazing Grace, costumava dizer: eu não sou o que deveria ser, mas, pela graça de Deus, não sou o que era. Raabe, no passado, e você, nós, hoje, podemos dizer a mesma coisa. Nós não somos o que deveríamos ser, estamos longe disso, mas estamos caminhando. Mas também, graças ao Senhor, não somos o que nós éramos. O Senhor nos resgatou. E a verdadeira fé se manifesta em coragem para reconhecer Deus mesmo diante de tudo. Confessar Cristo pode custar algo. Viver para Cristo pode custar algo. Ou até mesmo pessoas, status, opções, portas abertas, interações sociais. Pode ser algo doloroso, mas vale a pena confessar a Cristo em todas as esferas de nossa vida. A fé verdadeira não é tímida diante das pressões culturais. Precisa ser ousado. Raabe, ela pagou um preço. Ela poderia ser morta. Imagine o quadro: os espias escondidos na parte de cima de sua casa, os soldados do rei de Jericó em sua casa, e aí os soldados perguntando: os espias estão aí? E ela mentindo: não estão. Imagine, ao olhar, ao vasculhar, eles achassem aqueles espias. Ela seria morta. A nossa vida precisa ser uma vida de decisões. Uma coisa é certa: ou você segue a Cristo de inteireza, ou você não segue a Cristo de nenhuma maneira. Não tem meio termo. Ou o copo está com água limpa, ou o copo está contaminado. Não tem como dizer meio termo nisto. Ou você é um cristão em todas as áreas da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com seus amigos, nos dias bons, nos dias ruins, com paciência, sem paciência, na fila do açougue, na fila da padaria, em todos os lugares, o Senhor nos convoca a sermos crentes fiéis.
mesmo que isto custe um preço. Não abra mão. Pressões sociais caem sobre nós. Hoje Itabaiana está pensando que está em festa, porque essa alegria tem tempo para terminar. Mas a alegria, e a verdadeira alegria, ela é eterna em Cristo Jesus. A graça não apenas salva, mas ela reorganiza lealdades. Ela muda a nossa visão de mundo. Aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não é uma simples metodologia, ou um pensamento, ou uma nova cultura. O cristianismo não vem apregoar isso. O cristianismo vem apregoar uma mudança radical. Cristo não apenas nos perdoa, mas nos chama para um pacto eterno selado com seu sangue. É algo sério. Sua nova vida em Cristo implica em novos compromissos e alianças, feitas e desfeitas. Desfeitas, sim, alianças que precisam ser desfeitas com aquilo que é errado. Há vários índices que apontam que a nossa sociedade está mergulhada numa depravação. Muitos que estão dentro e fora da igreja estão viciadas em pornografia, estão viciados em mentira. Quase a mesma proporção de casamentos que são desfeitos fora da igreja é o mesmo índice dentro da igreja. Por que disto? Porque esquecemos que os nossos compromissos de servir e de seguir a Cristo precisam ser mantidos diante de todas as pressões. Quem foi alcançado pela graça se torna leal ao povo de Deus. Você faz parte de um povo. O fio escarlate da janela é o sinal do pacto, lembrando o sangue do Cordeiro do Êxodo. Deus concede sinais visíveis para fortalecer a fé. O Senhor deixa elementos no nosso dia para nos abençoar. Assim como a aliança no dedo de um casal, um pequeno símbolo que lembra um compromisso eterno. Viva como se a sua vida fosse findar na manhã do dia que chegará. Lembre-se disso. Viva hoje como se fossem os últimos momentos, os últimos minutos. E eu duvido que você não vá viver glorificando e buscando ser uma melhor pessoa agora, nesse instante. Assim como Jericó estava entregue, nossa vitória final já está garantida em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Eu sei que o Senhor, por meio do seu Espírito, falou ao seu coração. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor nos chama a entender que a vitória já está garantida. Mas isso não quer dizer comodismo. Isso não quer dizer que eu devo ficar da maneira que estou. Não. É um encorajamento para que você saiba que existe uma vitória, mas nós precisamos agir. Ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra venha ser germinada nos corações e que dê muitos frutos para a glória do Teu nome. Transforma-nos por meio da Sua palavra, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.